Olá, irmãos, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto um pouco complexo, mas ao mesmo tempo sensível e bem desafiador, né? Vamos falar aí um pouco do equilíbrio da sexualidade. Este livro aqui do Rubens Saraceni, O Aprendiz 7, o filho de Ogum, ele conta a história desse aprendiz 7, que ele é em si mesmo um mistério divino de Deus, que, pelo que eu entendi, a energia dele reequilibra a energia de seres femininos, né, na parte sexual. Então ele é um ser, né, um ser humano, e aí ele desencarna e vai viver lá no plano espiritual. E lá no plano espiritual, a missão dele é despertar esse mistério dele, né? Esse mistério, esse dom que Deus deu para ele, que é o de reequilibrar energias sexuais femininas. E aí, através desse dom dele, ele vai encontrando seres femininos, né, lá na dimensão espiritual, e vai tentando aprender com ele, com esse mistério dele, né, interagindo energeticamente com outros seres femininos. Lá no plano espiritual não tem, pelo menos nessa dimensão que ele estava, não tem essa cultura que a gente tem aqui no plano material humano, de que se eu estou com aquela pessoa, eu estou com ela e não estou com mais ninguém. Lá no plano espiritual, pelo menos nessa dimensão aqui, não é um plano no qual as pessoas ou os seres humanos vivem com esse sentimento de posse, né? De que, ele é meu e ele é só meu, e se ele não for meu, ele está me traindo. Não, lá isso não tem isso, tá? Inclusive são seres extremamente evoluídos, né, conscientemente, de altos planos elevados, e que todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão e todo mundo se ajuda. Não tem esse é meu, eu sou dela, ela é minha. Não tem esse sentimento lá de posse. Tem sim o seu par, né? Original, teu par ali que é, vamos dizer, sua alma gêmea, sua chama gêmea, mas todos os outros seres, os outros pares, né? Ou todas as outras pessoas, seres ali que estão junto com você, também podem e devem, né, absorver, irradiar a sua energia em todos os sentidos, não só numa conversa, não só num aprendizado, não só num sentimento, mas também sexualmente. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos dotados de 7 sentidos principais, né? Que é os 7 chakras que a gente tem aqui na coroa. Temos outro chakra aqui. Então, na coroa a gente troca energias de fé, de religiosidade, de coisas divinas. Aqui no frontal a gente troca energia com outros seres de conhecimento. Aqui na garganta a gente troca energias de comunicação, né? Da lei, do que é certo, do que é correto, o verbo, né? No chakra cardíaco a gente troca energias de emoções, de sentimentos, de amor. Aqui no plexo solar, energia do equilíbrio, né? Da justiça, da razão, da paixão, né? E no chakra abaixo, né, que é o esplênico, né, que fica mais ou menos na direção do baço, à esquerda, a gente troca energias de evolução, de sabedoria, de... como é que eu posso colocar? Energias que têm a ver até com a sexualidade, mas não a sexualidade em si. Ela é como se fosse o antes da sexualidade, né? Esse chakra aqui, por isso que chamam ele de um chakra sexual. E no chakra básico, que é essa região bem na nossa pelve, né, que é a parte do nosso órgão sexual,
a gente troca energias, sim, de sexualidade, energias bem sexuais mesmo. Tanto que os nossos órgãos sexuais estão nessa região da pelve, né? E então, por que eu estou falando dessa troca de energia? Porque lá no plano espiritual, como não tem essa cultura que a gente tem aqui, né, de posse, ele é meu, eu sou dela e tal, e como todo ser que foi gerado por Deus, ele tem que fazer essa troca de energia em todos os sentidos, em todos os 7 chakras, em todos os 7 sentidos. Então, quando ele troca energia somente na fala com outras pessoas, somente no racional ali, raciocinando, conhecendo e aprendendo com outras pessoas, mas não troca essa energia também na parte sexual, esse ser fica deficiente, né? Porque normalmente aqui no nosso plano material, a gente tem essa cultura de que a gente ter essa troca energética sexual com os nossos companheiros, né? Isso tem até uma lei que se você tiver relações com pessoas que não é do seu casamento, né, isso é adultério, né? Então a gente tem até uma lei que coloca que a gente tem que ter esse comportamento. E eu não estou dizendo aqui que você tem que sair por aí ficando com qualquer outra pessoa, ou com várias outras pessoas, ou tendo relacionamento aberto. Não é isso que eu estou falando. Tá? Mas o que eu estou falando é que sim, nós seres humanos temos que trocar todas as energias em todos os sentidos. E o chakra, né, básico, o chakra das energias sexuais, ele é um deles e é um dos 7. Porque se as nossas energias da coroa divina, quanto as nossas energias sexuais lá embaixo do chakra básico não estiverem em equilíbrio, todos os outros chakras serão desequilibrados. Tá? Então, isso é um assunto complexo, delicado, porque ninguém fala, mas ele existe, né? E ele está aí. E tem esse tabu desse negócio da sexualidade, do pecado de Adão e Eva, tem várias coisas envolvidas que mais atrapalham o ser humano no seu equilíbrio, na sua evolução, do que o ajuda, né? E aí eu vi aqui nesse livro, e achei muito interessante essa parte. Esse livro aqui, eu fiz um sorteio dele o ano passado, né? Eu peguei os livros do Rubens, coloquei num papelzinho, chacoalhei lá a sacolinha e tirei, e aí saiu esse livro aqui. Eu fechei os olhos, né, e abri, e caiu exatamente nesta página que fala sobre essa troca de energia sexual com alguém que reequilibre a sua energia, né? Com alguém que dê esse suporte. E se você não tem esse alguém, o teu companheiro ou a tua companheira, ele deveria, né, ou tem que aprender a irradiar essa energia sexual para você e você absorver dele, né? Ambos as partes, tanto eu como a minha companheira, deveríamos nos permitir estar abertos para que possamos ter essa troca de energia, não só emocional, né, racional, divina ou falada, mas também sexual, em todos os sentidos. Por quê? Porque ao não darmos vazão a essas energias, nós vamos nos sobrecarregando. Essa energia vai ficando no nosso campo magnético e a gente vai tendo dor, vai tendo problemas, vai tendo doenças. E aí vocês podem reparar que muitas das pessoas que têm dor de quadril, dor nas costas, nessa parte sacral, problemas na pelve, ou problemas de próstata, problemas no útero, ovário, endometriose, cistos, todas essas regiões, todos os problemas nessa região da pelve já demonstra e já mostra no nosso corpo físico que o nosso corpo energético já está sobrecarregado dessas energias ou ele está em falta de energias, tá? Então ele pode estar ou em excesso de energias sexuais ou em falta de energias sexuais. E muitas dessas pessoas às vezes têm relacionamento, né, sexual normal, porém, não é só relacionar por relacionar, né? Tem todo um mistério, todo um processo por trás, porque senão
a pessoa não consegue dar vazão à energia e nem consegue absorver a energia do companheiro, né? E aí, quando eu abri este livro nessa parte aqui e veio sobre esse assunto, né, sexualidade, eu achei ele um pouco complexo e delicado, tanto que eu sorteei esse livro o ano passado e estou até hoje para falar dele e hoje resolvi falar e seja o que Deus quiser, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui o Aprendiz 7, só para vocês entenderem, ele está lá num domínio, né, num reino espiritual, e essa pessoa aqui que se chama Daviná, né, é um ser feminino, né, um ser humano feminino, ela viu nele, né, através dos sentidos dela, ela sentiu que o Aprendiz 7 poderia reequilibrar as energias sexuais dela. Porém, o Aprendiz 7, por ser um ser humano, muito humano ainda, porque ele tinha acabado de desencarnar, ele ainda trazia todos esses tabus aqui do nosso plano material. Então, ele, o Aprendiz 7, considerava errado, né, e um pecado, reequilibrar as energias dela, sexuais, porque ela não era a companheira dele, né? E ele, na verdade, nem tinha outra companheira. Mas ele achou errado apenas ter essa troca de energia, essa relação sexual com ela, de troca de energia, apenas para reequilibrar as energias dela. Por quê? Ele trazia já na cabeça dele essa mentalidade humana que a gente tem aqui, que eu vou estar pecando, eu vou estar falhando, eu vou estar desvirtuando a sexualidade, fazer sexo é pecado, né? Então ele já é errado aqui no nosso plano material, né? Fazer sexo por causa do pecado original lá de Adão e Eva, né? Que ao tiverem relações sexuais, né? Foram punidos por Deus, né? Então tem toda essa lenda aí. E aí ele já traz isso na memória dele, né? E aí ele leva para lá, e ela, simplesmente por ser uma pessoa... Eu acho que ela nunca encarnou a Daviná, então ela era um espírito humano, né? Mas ela não tinha encarnado aqui. E lá, por ser um espírito humano, ela não tem esses tabus, né? Ela não encarnou aqui no plano material. Então ela simplesmente queria dar vazão aos excessos de energias sexuais dela. E aí, olha o que ela falou para ele, né? Aqui na página que eu abri, ela falou assim, ó, eu não vejo por que se preocupar, falou para ele, não vejo por que se preocupar, se só seremos amantes e nada mais, pois o Senhor só irá realizar os meus desejos. Então perceba que ela quer apenas com ele que ele realize os desejos dela. Quais são esses desejos, né? Aqui na história. Ela não encontrou ninguém, né? Nenhum ser masculino que pudesse dar vazão, ou sustentação, ou absorver, ou irradiar todas essas energias sexuais que ela precisava não só dar vazão nela, como absorver também umas novas energias sexuais de um outro ser. Por que ela não encontrou? Porque, pelo que ela me falou aqui, né? Que ela escreveu aqui, as pessoas tinham medo do pai dela, que era um ser extremamente rigoroso, né? E aí os homens que chegavam perto dela, ao ver que o pai dela era um ser poderoso, porém que não tinha condições de, como é que eu posso dizer, de dar sustentação energética para ela, né? Sexualmente, até porque ele era pai dela, né? Mas parece que a presença dele, e eu não entendi muito bem aqui, a presença do pai dela intimidava os outros seres masculinos a se aproximar dela. Mas é um pouco mais complexo do que isso. Mas enfim, ela, vamos colocar assim, ela, a Daviná, ela não encontrava um ser masculino que desse sustentação energética para ela. Ela era um ser, né? Um ser feminino que tinha muita energia feminina, né? Uma energia muito forte de geração, de vida. Ela era tida como como se fosse uma externação ou uma cópia da mãe divina, né? Então, para que vocês entendam, alguns seres, né, femininos,
eles trazem essa essência da mãe divina, né, da parte feminina de Deus. Então ela traz muita energia feminina. E aí não é qualquer pessoa que consegue dar sustentação energética para esses seres femininos, porque eles são muito energéticos, são muito geradores, eles têm uma capacidade muito grande de gerar. E aí precisa também de um ser masculino, que seria mais ou menos como se fosse uma cópia do pai, né? Deus, o Pai Criador, para que ele pudesse dar essa sustentação energética para ela. Então ela não encontrou esse ser que sustentasse ela energeticamente, né? Ela, para vocês entenderem, seria como se fosse uma filha da mãe. E ele, o aprendiz 7, ele é um filho do pai. Então o que é isso? São seres humanos que têm um grau evolutivo maior, que quando Deus os gerou, ele gerou esse ser, tanto masculino, né, ela como filha da mãe e ele como tanto ela feminina como filha da mãe e ele masculino como filho do pai, ele gerou esses seres como se fosse uma cópia dele, né, do Criador. Então, esses seres eles seriam como se fosse até Jesus, né? Jesus que fala que ele é o filho do homem, né? Jesus seria então um desses filhos do pai, né? Que traz toda essa essência, toda essa energia de Deus ali nele, né? Mas também existem seres femininos que também traz toda essa energia de Deus ali na parte feminina, né, de Deus, nelas. E que elas têm tanta energia que somente um filho do pai consegue sustentá-las, né, integralmente. Quem não é filho do pai, que é um ser às vezes que não tem toda essa característica total do Criador, às vezes esse ser, ou esse masculino ali, ou essa pessoa masculina, vai conseguir sustentar essa filha da mãe, às vezes em um sentido. Então, por exemplo, essa Daviná talvez conseguisse um ser masculino que sustentaria as energias dela cardíaca, mas esse ser talvez não sustentaria na energia da fé, na energia sexual, enfim. Ela teria que ter trocas de energias, se relacionar com outro ser, que aí sim esse outro ser daria sustentação, por exemplo, na energia do conhecimento. E aí talvez ela precisasse de um outro ser para dar conta da energia dela sexual. Quando ela encontra um filho do pai, que é o aprendiz 7, ele, por ser uma externação do Criador, ele pode sustentar ela em todos os 7 sentidos. E aí ela viu isso nele. Então por isso que ela fala aqui, ó, eu só quero que sejamos amantes, que o Senhor só vai realizar os meus desejos, né? E aí ele, como que vem, o aprendiz 7, como ele vem daquela cabeça dele mais humana, ele acha que isso é errado. Até aí tudo bem. Então aí os dois vão conversando, né? E aí ele explica para ela que não é bem assim, não é tão fácil e tal, né? Ele vai meio que se esquivando dela, né? Porque ele acha que aquilo é errado. E aí ela insiste, fala, ó, enquanto a mim, o Senhor não vai realizar os meus desejos, né? Ela é bem assim, né, taxativa, né? E ela não tem vergonha de mostrar para ele que os desejos dela, ela precisam ser realizados, né? Lá no plano espiritual, não tem esses tabus que a gente tem aqui, isso não é um pecado, tá? Isso é mais aqui do que lá no plano espiritual. Aqui no plano material a gente tem vários tabus em relação a isso. Enfim. Aí ele fala para ela, né, que aqui ele não pode ir lá naquele lugar, que ele ainda tem que pensar melhor e ver, refletir, até encontrar uma melhor solução e tal. Aí ela fala para ele o seguinte, falou, ó, só há uma outra solução, que é você me adotar, né? Falou para o aprendiz 7, que é você me adotar como beneficiária do seu mistério. Ou seja, quando ele, um filho do pai, adota ela, uma filha da mãe, ele passa a dar sustentação energética para essa mulher, esse ser feminino, em todos os sentidos, né? Aí ele falou assim, ó, não sei não, deve haver alguma outra alternativa, né? Aí ela explica para ele, falou, ó, só há uma outra alternativa. Ela diz assim, vou resumir aqui, tá? Ela diz assim, se o Senhor não me adotar como beneficiária do seu mistério e não realizar os meus desejos, eu vou sucumbir. Porque os meus desejos não realizados, né, toda essa energia que está pulsando aqui no meu ser, se elas não derem vazão de forma equilibrada, harmônica, virtuosa, positiva, elas vão ter que sair de mim de uma forma viciada. Então, o que significa isso?
ela vai se ligar automaticamente a cordões energéticos negativos, que vão se ligar a outros seres espirituais, que são seres negativos, mas que têm a função de esgotar os acúmulos de energias sexuais. Por quê? Na criação funciona o seguinte: Deus tem as suas divindades de seres que enviam energias positivas para as pessoas. Mas quando nós estamos desequilibrados, nós temos que nos ligar às divindades de Deus que são negativas, que essas divindades vão fazer o quê? Esgotar os nossos excessos de energias, né? A função dessas divindades negativas é fazer isso, é manter sempre o equilíbrio. Então, se a gente está em excesso, elas vão ter que nos esgotar. Se a gente está positivo, elas vão nos manter, vão nos dar sustentação. Agora, se a gente está em desequilíbrio, temos que ser esgotados desses excessos de energia. E aí, Daviná, né, que é esse ser feminino aqui, se ela não se ligasse ao aprendiz 7, ela provavelmente iria se ligar a um trono, uma divindade que é muito parecida com o aprendiz 7, porém que o aprendiz 7 atua de uma forma positiva, né, irradiando as suas energias boas. Esse oposto dele atua de uma forma negativa, puxando, absorvendo toda a energia negativa dela, todo o excesso dela. E aí, como ela estava em excesso dessas energias, né, sexuais, muito provavelmente ela iria se ligar a um ser masculino negativo que iria absorver toda a energia dela. Só que aí seria um processo dolorido, traumático, né? Entenderam agora? Então ela estava desesperada, tipo, ou o senhor, né, ela chama ele de senhor com todo respeito, ou o senhor me adota como beneficiário do teu mistério, ou um outro ser negativo vai me puxar lá para baixo e eu serei anulada, né? Por quê? Por que eu vou ser anulada? Porque todas essas minhas energias vão ser esgotadas de uma forma dolorida. E às vezes, esse ser que está sendo esgotado, ele pode às vezes retornar, né, a uma vibração positiva, ou ele pode cair ainda mais, porque é um processo dolorido, né? Não é fácil. E faz parte da evolução dela também, né, encontrar esse ser positivo, como faz parte da evolução do aprendiz 7, né, adotar ela, enfim, tá todo mundo cumprindo a sua missão, né? Então, assim, não seria injusto com ela, porque ela também tem que fazer a parte dela, de procurar o ser que vai equilibrar ela, porque às vezes esse ser, ele não quer também, né, ser feminino, ele quer às vezes ter os seus desejos realizados e tal, mas aparece aquela pessoa ali que pode ajudar ela, mas ela o recusa. Então, tá na vibração dela que ela tem que aprender também, não só a procurar, identificar, como se permitir doar os excessos de energias dela, né? Muitas vezes essa mulher, ou esse ser feminino, ele não se permite doar essas suas energias. E aí ele vai se sobrecarregando. Então, consequentemente, não seria injusto que ela se ligasse a um trono negativo que vá, às vezes, esgotar essa energia dela de forma dolorida. Por quê? Tem toda uma justiça divina ali, na qual ela teria que, né, também fazer a parte dela, de se entregar e de procurar e tal. Nesse caso aqui, ela se entregou, procurou ele e falou, ó, eu quero que o senhor me adote e tal, estou à sua disposição e tal. Aí tem a parte dele, né? A parte dele é o quê? Ou adotar ela e reequilibrar essas energias dela, ou não. Se ele não fizer isso, com certeza ele também vai ser punido de alguma forma. Por quê? Ele não vai conseguir dar vazão, né, o aprendiz 7, a essas energias positivas dele. Ele vai também se sobrecarregar. E uma hora ou outra, o aprendiz 7 vai se ligar a um trono feminino negativo que vai puxar ele também lá para baixo e esgotar as energias dele de uma forma dolorosa. Então, quer dizer, não tem essa de um melhor para um, melhor para outro, pior para o outro. Não, não tem. O equilíbrio, a justiça é para ambas as partes. Mas, enfim, voltando aqui, ela falou isso para ele, né? E aí ele ficou assustado quando ela falou que ela poderia se ligar a uma divindade negativa e que iria esgotar todas as energias delas e de uma forma dolorida, né? E aí ela disse assim para ele, ó, é o que o senhor ouviu, meu senhor. Olhe-me e veja com seus próprios olhos se conseguirei resistir mais tempo aos meus desejos não realizados.
E aí ela fez o seguinte, ó, Daviná, num ato natural para ela, né, porque lá não tem esses tabus, ela soltou a saia dela. Então Daviná ficou nua da cintura para baixo. E ela pediu para ele olhar, né, como que estava a parte sexual dela. E aí ele coloca assim, ó, Daviná nua da cintura para baixo, vi o seu sexo e baixo ventre, rubros como brasa, ou seja, eles estavam extremamente vermelhos como uma brasa, muita energia sexual ali acumulada, né? Esse vermelho, esse rubro, muita energia acumulada. Como que ele viu? Ele está lá no plano espiritual, tá? Aqui no plano material a gente não vai ver isso, só se você for clarividente. Mas se você não for, você não vai ver. Lá no plano espiritual essa visão é aberta, então você vê uma energia circulando ali naquela parte sexual dela, que mostra que ela está com acúmulos de energias sexuais. E aí ele coloca assim, ó, e do meio de suas pernas, ou seja, no meio do ventre dela, descia um grosso e compacto cordão energético, tão negro quanto o ônix, né? Ele deu um exemplo aqui. Então quer dizer, vermelho, energias sexuais em excesso, e um grosso e compacto fio, né? Cordão negro descendo para baixo. O que seria esse cordão? É um cordão de ligação, já ligando ela a um ser negativo que estava assim, só esperando ela recair mais um pouco nas vibrações dela para puxar ela magneticamente lá para baixo e esgotar todas as energias dela. Então ela estava por um fio para ser puxada. E aí quando ele viu, ele assustou. Olha lá, o aprendiz 7 falou, meu Deus, exclamei aflito e assustado com o que estava vendo. Aí ele falou assim, ó, ela estava em cima de um abismo e eu não podia omitir-me, ainda que o preço do meu auxílio a ela fosse um choque frontal com o pai dela, né? Que o pai dela era tido como bravo. E aí, o que ele fez, né? Ele ficou preocupado, né? E aí ela falou, meu senhor, ampare-me, senão serei puxada para o outro lado. Já não estou mais tendo forças para resistir aos chamamentos, né? Do lado embaixo. Aí os dois conversaram ali mais um pouco, mas ela já estava à beira da loucura já, né? E aí o aprendiz 7 exclamou, né? Falou, meu Deus, meu pai e meu senhor, o que foi que o senhor confiaste a esse teu filho, meu senhor? Aí ele perguntou, né, para Deus, como reagir numa situação dessa magnitude e complexidade, se não sei como dominar ou controlar o que em mim se manifesta? Então o aprendiz 7 não sabia ainda dominar aquele mistério dele, sexual, entendeu? Então ele meio que estava ali sem saber o que fazer e ela estava quase sendo puxada para baixo, né, para as energias negativas, para os planos negativos. Aí ela falou mais uma vez, ampare-me, senão começarei a ser tragada para o lado oposto e não vou conseguir mais sustentar, né? Aí ele falou assim, eu ainda sem saber como agir, abracei-a no impulso e a amparei em meus braços e contra o meu peito. Então ele não sabia o que fazer, então ele pegou e abraçou ela. Quando ele abraçou ela, lá, no mesmo instante, uma poderosa excitação aflorou e incendiou o aprendiz 7. Quando ele acomodou-se melhor e colou o seu corpo abrasado, né? Colou o corpo da Daviná abrasado e todo encandecido no corpo dele. Então, quando os dois se uniram, né, que ele impulsamente sem saber o que fazer, ele abraçou ela, e aí uma energia de fogo ali, né, o fogo talvez do amor, da paixão, desses desejos não realizados, da energia sexual, os dois foram ali incendiados por esse fogo, né? E aí, os dois, após sentir essa energia, ele colocou assim, ó, Daviná era puro delírio e prazer, e ela se esfregava com ardor no objeto dos seus desejos. Ou seja, o que seria isso? Ela se esfregava com ardor na parte sexual dele, né, do aprendiz 7, porque era ali que ela estava com toda a sua carga energética sexual toda acumulada e ela sentia uma vontade imensa de dar vazão a todas aquelas energias. E o órgão sexual do aprendiz 7 era o que poderia dar sustentação, não só de absorver os acúmulos dela, como irradiar novas energias para reequilibrar,
curar e regenerar aquela parte sexual, aquele órgão sexual dela, né? Aí ele falou assim, ó, a sua volúpia transcendia qualquer reação parecida já vista por mim em outros contatos íntimos. Seus olhos brilhantes reviravam em suas órbitas, assim como seus tremores e sucessivas ondas de prazer me mostravam uma fêmea tão vulnerável que se caísse lá nos domínios negativos, iriam sofrer muito, né? Porque ela tinha muita energia, né? E aí o ser que talvez fosse absorver aquela energia dela, que é um ser também que está em evolução, talvez não desse conta de toda aquela energia e pudesse machucar ela, né? Enfim, a evolução é para todos. Então, aos poucos, ela seria anulada e transformada em uma fonte de energias negativas, né? Ou seja, ela seria anulada, aquela energia dela que antes tinha uma função positiva, se transformaria numa energia negativa, porque ela só vivenciaria a dor. Enfim, mas isso é mais complexo. E aí, o que ele fez, Dó? Eu não sabia como controlar toda aquela volúpia que havia se apossado dela, nem como ela reagiria caso eu iniciasse a nossa união, já que ela nunca antes havia feito nada parecido, ou seja, ela era um ser feminino virgem, ainda nunca tinha trocado energias sexuais com nenhum outro ser. E aí ele decidiu por si mesmo, ele falou assim, o aprendiz 7, que seja como tem de ser e que eu faça o que sinto que posso fazer. Quantas consequências ou os benefícios que venham porque me preparei para receber o que é de vir. E aí ele então finalmente tocou no portal daquele mistério. Então o que é o portal, né? Ele introduziu o órgão sexual dele mesmo no portal, que é o órgão sexual dela, né? E ele falou, naquele mistério avassalado pela volúpia e pelo desejo, e uma gigantesca onda de prazer foi irradiada por Davina, ou seja, ela sentiu muito prazer. E ela envolveu todo o aprendiz 7, que o estimulou ainda mais a prosseguir naquela direção, ou seja, a penetrar ainda mais no íntimo dela. E quando o aprendiz 7 lá transpôs o portal dela, né, o órgão sexual dela por inteiro, o aprendiz 7 não mais resistiu e deixou fluir todo um turbilhão de energias. Fato este que extasiou o aprendiz 7 da cabeça aos pés, por causa do imenso prazer que ele começou a sentir. Então, ou seja, até ali o aprendiz 7 estava segurando, porque ele não sabia se aquilo era certo, como que ele ia fazer e tal, mas aí, a partir do momento que ele decidiu sim amparar ela e introduziu e se fundiu a ela, veio toda uma energia dele que saiu dele e entrou para ela e foi reequilibrando e absorvendo todos os acúmulos dela. Por isso que deu muito prazer, né? Ó. Só muito tempo depois, e após a irradiação de muitas ondas de prazer, Davina começou a diminuir sua imensa volúpia e a dar sinais de que estava retornando sua consciência, ou seja, ela perdeu até a consciência, ela estava ali toda só voltada para aqueles sentimentos, aquelas emoções de volúpia e de prazer. E aí ele coloca aqui, né, ó, que Davina ficou toda envolta numa densa aura de satisfação e desejos realizados. E aí ela acalmou e dormiu. E ele ficou vigiando o sono dela, né, dando um amparo a ela. E aí ele falou, né, o aprendiz 7, que sentia um poderoso mistério todo enraizado no seu. Ou seja, o mistério dela, a fonte, né, feminina dela, o órgão feminino dela, estava todo enraizado no dele, porque ambos, né, se fundiram. Né, e aí ele sentiu os dois todo enraizado e um forte pulsar de absorção de energias alimentadoras de todas as suas vontades e desejos, ou seja, ela estava ali puxando, né, absorvendo todas as energias dele e ele irradiando para ela, né. Enfim, aí continua a história aqui, que aí já vai para algo um pouco mais complexo. Bom, o que eu estou querendo dizer com toda essa história? Que lá no plano espiritual funciona mais ou menos assim. São trocas de energias, tudo é energia, nós não temos lá o corpo material. Porém, aqui no plano material humano, nós temos sim esse corpo físico e palpável. E aí, o que acontece? A gente também tem as energias, então a gente tem um corpo humano, mas não deixa de ter as energias ainda fluem. E que
o que eu estou querendo dizer é que se a gente não der vazão equilibrada às nossas energias, né, em todos os sentidos, tanto as sexuais como a de fé, a de conhecimento, trocar conhecimento com as pessoas, trocar fé com outras pessoas, trocar sentimentos, emoções, falas, trocar equilíbrio, né, trazer energia de, como é que fala, da razão, trocar todas essas energias de todos os chakras, né, nos relacionar, nos fundir com outras pessoas. Se a gente não fizer isso de forma equilibrada, nós seremos sobrecarregados. E o acúmulo dessa energia vai gerar esses problemas que a gente tem. Problemas de dor de cabeça, excesso de energia, problemas de garganta, excesso de energia ou falta de energia, problemas cardíacos, aqui dor nas costas, né? As pessoas são muito fechadas, excesso de energia, problemas de quadril, né? Excesso ou falta de energias sexuais, né? Dessa troca de energia. E isso acontece muito, mesmo que a gente converse, fale e tenha relações sexuais com outras pessoas, ainda assim a gente tem esses acúmulos ou essas faltas de energia. Por quê? Porque ele é algo que tem que vir de dentro para fora. Na hora que a gente vai se relacionar com outra pessoa, a gente tem que estar aberto para elas. Porque se eu estou conversando com ela, mas eu tenho internamente algo que eu estou fechado, aquela pessoa, eu não estou trocando totalmente as energias. A minha troca de energia com ela é parcial. E aí, como eu não troco totalmente, eu vou me acumulando as energias em mim e também a pessoa também não absorve as energias que ela precisa de mim. Então, se alguém chega perto de você, é porque esse alguém precisa da sua energia e você da dele. É mútuo, é magnético. Os opostos complementares que precisam um do outro, eles se atraem. Quem não chega perto de você é repulsa, porque não faz parte do seu campo. Você não precisa daquela pessoa, você não precisa daquela energia. Então, simplesmente, vocês não vão se ver, vão, às vezes, passar um do lado do outro e nem vão se notar. Mas, se tiver compatibilidade magnética, vocês vão se ver, sim. E aí, às vezes, você vai trocar essa energia com essa outra pessoa, que jeito? Conversando, às vezes um aperto de mão, né, ensinando alguma coisa, aprendendo com ela, num abraço, às vezes numa dança, às vezes num toque, numa massagem, às vezes até, dependendo da pessoa, numa troca de energias sexuais. Sim, se é uma pessoa que você gosta, você não gosta, que você não tem nenhum impedimento com isso, isso também pode ser possível. Só que isso que a gente tem que deixar bem claro, que essas trocas de energias, mesmo na parte sexual, elas não são um pecado, elas são necessárias. Então, assim, a mensagem principal aqui desse livro, que eu acho que é para o ser humano ideal, assim, a mensagem ideal é mostrar para a gente que sim, ser humano, nós podemos trocar energias em todos os sentidos, inclusive na parte sexual, né? Mas que não seja tido como pecado, não, isso é necessário, isso é uma lei, né? Isso tá na nossa origem de ser humano. Se a gente não troca energia em todos os sentidos, vamos ficar doentes, né? Então não é errado se relacionar sexualmente, e não importa o jeito que vai ser. Você viu que aqui o aprendiz 7, ele teve uma reação ali que ele foi seguindo o instinto, e aí foi e deu certo, entendeu? Já quando a gente bloqueia, essa energia fica parada em nós. Quando eu tenho essa relação com outra pessoa, mas ainda assim não estou totalmente aberto, ou seja, eu tenho relação sexual às vezes com alguém, eu converso com outra pessoa, eu abraço ela, mas não estou aberto para ela, essa energia também não sai de mim, e eu fico acumulado, e eu também não absorvo a energia da outra pessoa, porque eu não me abri a ela. Então temos aí muitos casais, muitas pessoas que convivem, irmãos, famílias, tudo, mas que não estão abertos a essa troca de energia por algum problema, sei lá, algum trauma da infância, alguma mágoa, ou alguma coisa que a pessoa te fez, enfim. São coisas que fazem parte da evolução, mas que a gente tem que ter consciência, que a gente precisa transmutar essa energia, essas dores, essas mágoas. Por quê? Quando a gente trocar essa energia e nos permitir e nos abrir para o outro, nós iremos nos renovar, né? Vai sair o que está já em excesso na gente, que já está velho, que já está sobrecarregado, saturado, vai sair
vai para o outro, mas não prejudica ele, porque para ele ela vai transmutada, vai com uma energia que ele precisa, né? E ele devolve para nós uma outra energia nova, renovada. Então isso é renovação, isso é, na verdade, o amor. O amor é isso. A tua energia vai para o outro e volta ressignificada para você, mas ela só volta para você porque ela foi para ele, eu me abri a ele, eu me abri a ela. E o outro só recebe, eu só consigo enviar as minhas para ele se ele também estiver aberto, senão ela vai e não vai retornar para mim, porque ela não teve alguém que retornou, né? Então, acho que o principal aqui, lá no plano espiritual, eles não têm, né, essa negócio de par fixo, ele é meu par, tem sim o seu par ideal, mas não tem esse de ele é meu, eu sou dela e tal, não. Dependendo do momento, você precisa daquela energia, com aquela pessoa que você troca energia, se é com aquela outra você troca, então vai variando. Aqui no nosso plano material a gente tem toda uma regra de conduta e tal, né? Mas qual que é a mensagem principal que eu acho que eu trago para esse livro aqui e para trazer para a nossa vida? De que, já que temos essas pessoas que estamos à nossa volta, que possamos trocar, nos abrir a essa troca de energia. Principalmente aquelas que nós temos dificuldades de relacionamento com elas, porque elas são a que nós mais precisamos da energia delas. E é por isso que elas nos incomodam, porque a gente não as aceita. A gente as repele, e quanto mais a gente foge delas, mais elas nos sugam, mais a gente fica sobrecarregado. E aí, aquele cordão energético que estava lá, negativo nela, né, também se forma aqui no nosso embaixo. Nós, quando estamos bem, abertos, trocando as energias, estamos absorvendo as energias das divindades positivas. Mas quando estamos em desequilíbrio, vícios, em energias pesadas, fechadas, em acúmulos de energias negativas ou em falta, né, dessas energias boas e positivas, nós nos ligamos aos tronos negativos. Esses tronos negativos, eles vão, né, puxar nossas energias e vão nos esgotar, por isso que nós vamos ficar cansados, doloridos, vamos ficar magoados, desenergizados, às vezes com raiva, com ódio, com depressão, com ansiedade. Por quê? A atuação desses tronos negativos é nos esgotar, né? Tirar todos aqueles acúmulos de energia negativa. Então não é uma atuação muito boa, né? Muito positiva. Mas enfim, é importante que a gente tenha, né, o conceito de tudo isso que eu falei, no sentido de que devemos sim trocar as energias com as pessoas, mas de uma forma equilibrada, harmônica e virtuosa, mas também trocar essas energias de forma aberta, né? Permitir trocar essas energias com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes um aperto de mão, um abraço, uma fala, uma palavra, às vezes você dança com uma pessoa, às vezes se você toca, faz uma massagem, recebe um passe, enfim, existem várias formas virtuosas de troca de energia que a gente pode utilizar, né, para que possamos não só absorver as energias, como descarregar os acúmulos das nossas energias e até nos renovarmos, né? Isto é o verdadeiro amor, né? O amor é isso, é irradiar e absorver, e nos irradiar e nos permitir ser absorvidos pelo outro, né? Aqueles que são magnéticos, que têm a ver com a nossa energia, eles vão chegar perto da gente e a gente vai chegar perto deles. Mesmo aqueles que a gente não gosta. Porém, aqueles que não fazem parte da nossa evolução, que a gente não precisa naquele momento, eles não vão nem chegar perto, eles vão passar do seu lado e você nem vai ver ou eles não vão te ver. Tá? Então, o que está perto de você ainda que te incomoda é algo que você precisa e você precisa se abrir àquela energia, né? Bom, enfim. É um assunto complexo, delicado, porém bom de ser falado, né? Ele precisa ser falado e conforme a gente for falando, ele vai se abrindo e se tornando cada vez mais fácil e compreensível de se entender. É isso, irmãos. Esse aqui é mais um livro do Rubens Saraceni. Muito bom esse tema, tem vários temas ligados a isso, esse desequilíbrio de energias sexuais nos livros do Rubens. Então, é algo que eu creio e penso que na atual humanidade nós estamos precisando nos equilibrar nesse sentido, até porque ainda carregamos na nossa mente, na nossa consciência lá o pecado de Adão e Eva. E que, como vocês podem ver aqui no livro,
Não é pecado você realizar os seus desejos, isso faz parte da tua evolução e você precisa reequilibrar em todos os sentidos, porque quando você troca essa energia e o desejo é uma forma de você irradiar e buscar novas energias, né? Então ele não é ruim e não é pecado. O desejo viciado, sim, esse é errado. Mas o desejo virtuoso, não, esse é muito bom. Esse vai te trazer cura, satisfação, renovação e vai trazer muito amor na sua vida, tá? Bom, é isso. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.